Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos ver se está tudo legal por aqui. Esse aqui está legal, esse andou. Vamos ver se vai escrever. Vai escrever, beleza. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com as questões FCC. As questões aí quentinhas. Então, vamos começar com questões 2016. Como não há, assim, tantas questões 2016 sobre o mesmo assunto, né? Então, eu peguei algumas 2015 também. Mas 2015, 2016, questões quentinhas. E uma dica aí da professora Helena, posso trabalhar a questão 2014, posso fazer as 2010? Com certeza, não há prazo de validade aí para as questões. A única ressalva é questão de acentuação, porque a partir de 2009 tivemos aí um novo acordo ortográfico, né? E praticamente só acentuação, porque trema já ninguém pedia aí nos concursos mesmo, né? O emprego do hífen muito pouco. Então, os outros conteúdos podem trabalhar questões 2008, 2009, 2012, que não há prazo de validade aí para as questões de língua portuguesa. O resto eu não sei. Então, vamos lá. Nossa primeira questão versa sobre vozes verbais. Só recordando, quando é que é possível fazer a transposição? Eu uso um termo assim, bem, até meio chulo, né? Quando é que dá? Quando é que dá? D de dá. Ah, porque esse D de dá? Dá para fazer transposição quando for um verbo transitivo direto. D de dá com D de direto. Então, quando é que dá? D de dá com D de direto. Professora, e se for um verbo transitivo direto e indireto? Também dá. Mas se for só verbo transitivo indireto, não. Por quê? Porque eu preciso do objeto direto para que esse objeto direto se transforme ou vire, né? Vire sujeito na voz passiva. Então, na voz ativa, eu preciso de sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Para quê? Para que na passiva o sujeito troque de lugar com o objeto direto. Então, o sujeito vai lá para o final da frase e o objeto direto vira sujeito. E se não existir o objeto direto, como é que nós vamos fazer essa troca? Como é que nós vamos trocar uma coisa por outra que não existe? Então, 3 pré-requisitos: sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Não existe prova FCC sem questão de vozes verbais. Então, pode pegar aí 20 provas FCC que você vai achar em todas. Às vezes, não vem com o nome voz verbal. Só tem. Se passarmos para outra forma verbal, teremos. Então, outra forma verbal. Quais são as formas verbais? Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na transposição, temos um aliado. Um aliado, um mascote. Não podemos nos separar desse nosso grande aliado, que é o verbo ser. Então, na verdade, essa transposição verbal consiste em põe e tira. Põe o verbo ser, tira o verbo ser. Se o verbo ser estiver na frase, é voz passiva. Aí, o que nós fazemos? Tiramos. Caso não esteja, colocamos. Certo? E também, se houver um verbo no enunciado, eu tenho um verbo no enunciado e tenho que colocar o verbo ser. Vamos ficar com 2. No enunciado, eu já tenho 2. Então, vamos ficar com 3. No enunciado, eu tenho 3, mais um é o verbo ser. Então, eu vou fazer o quê? Tirar o verbo ser. Os pequenos dizem, professora, vai ter o exercício do põe e tira? Como assim o exercício do põe e tira? Põe o verbo ser, tira o verbo ser. Põe o verbo ser, tira o verbo ser. Por isso, o exercício do põe e tira, do tira e põe. Se o verbo ser estiver na frase, tira. Se não estiver, põe. Então, às vezes, a gente nem precisa, na hora da prova, ficar vendo que voz é essa. Então, nossa primeira questão tem o seguinte. FCC, então, né? A gente
de Organização Escolar 2016 e temos: elites pagam quantias consideráveis por poucos segundos de inalação. Primeiro parágrafo. E agora? Por que eu coloquei ali o primeiro parágrafo? Porque eu copiei a questão na íntegra. Mas, professora, cadê o primeiro parágrafo? Não sei. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe onde está o primeiro parágrafo. Por quê? Quando a gente volta lá no primeiro parágrafo, é só para perder tempo. O que eu preciso já está aqui. A minha frase é essa: elites pagam quantias consideráveis por poucos segundos de inalação. Então, primeiro ponto de partida é achar o verbo. Qual é o meu verbo? O verbo está aqui. Pagam. Achei o verbo. Ótimo, excelente, maravilhoso. Um verbo só. Um verbo só, então obrigatoriamente nós temos que ficar com 2. E qual é o nosso mascote? Verbo ser. Então eu tenho um verbo só, tenho que ficar com 2. Posso começar por aí. Vamos fazer por aqui e ver o que vai acontecer. Eu tenho um verbo, tenho que ficar com 2. Então vamos lá na letra A. Na letra A está aqui, ó. Pagam. Um verbo só. Então, não deu. Aqui eu tenho um verbo só. Não deu. Opa, na letra C eu tenho 2. Então, essa está no páreo. Na letra D, também há 2 verbos. Está no páreo. E na letra E, 2 verbos. Foi lucro? Foi. Conseguimos eliminar 2 alternativas. Mas ficamos com 3. E eu disse para você que o nosso mascote é o verbo ser. Verbo ser. Na letra C, o verbo ser está aqui. Está aqui o verbo ser. Na letra D, o verbo é o estão, então a letra D já está fora. E na letra E, eu tenho o verbo ser. Novamente estou com 2, né? Então agora eu tenho 2. O que eu faço? Como é que eu me saio dessa? Vamos achar o objeto direto. Então, lá no enunciado da questão, vamos perguntar para o verbo. Elites pagam. Pagam o quê? Elites pagam. Na verdade, o sujeito é quantias consideráveis. Eu já peguei direto o núcleo. Quantias. Quantias é os quantias ou as quantias? As. As quantias, então, esse nosso objeto direto que vai virar sujeito está no feminino. Então, vamos ter que ter o verbo principal no feminino. Pagos é masculino. Então, a letra C já foi. Pagas está aqui, né? Pagas. Então, quantias consideráveis são pagas pelas elites. Vejam que o objeto direto que está aqui, né? Quantias, virou sujeito. Quantias consideráveis. E o sujeito do enunciado, que era elites, virou o nosso agente da passiva. Então, E do elefante. Quantias consideráveis são pagas. Questãozinha boa aí, né? 2. FCC, TRT nona região, analista judiciário. Opa, analista já é uma questão um pouquinho mais pesada, né? Nível superior aí, questãozinha pesada. Vamos ver. Agora a pergunta é: qual admite transposição? Qual admite? Então, vamos lá. Admite, se for um verbo transitivo direto. Nada de ficar lendo as questões. Então, geralmente, na hora da prova, a gente faz isso aqui, né? Que hoje subsidia a tradução de seus livros para o resto do mundo. Letra B. A Áustria entrou para a história da inteligência do século XX. Letra C. Freud, o criador da psicanálise, e assim vamos até o final. Chegamos ao final, o que era para fazer mesmo? Ah, qual que pode passar para vós? Não, direto no verbo. Não li a frase, não sei nem o que está escrito aí. Achei o verbo da letra A, só vou procurando o verbo. Entrou na letra B. Na letra C, o são, né, do verbo ser.
Na letra D, o foi, que é também do verbo ser, né? E na letra E, o viveu. Então, eu só preciso dos verbos. Só dos verbos. Agora, primeiro que a gente tira é o verbo de ligação. Qual é o principal verbo de ligação? Ser. E é uma maravilha quando o ser aparece. E aqui, para nossa sorte, o verbo ser apareceu em duas alternativas, né? Então, já sabemos que na letra C não vai dar, porque o verbo é de ligação. E na letra D também não vai dar, porque o verbo é de ligação. Vamos pegar aqui a letra E. Por que eu já risquei? Ô, professora, está muito adiantada aí, né? Já riscou. Por quê? Porque viveu é verbo intransitivo. Quem vive, vive. Não dá para perguntar viveu o quê? Ah, ele vive, apesar de às vezes nós falarmos, né? Ele vive uma vida maravilhosa. Ele vive uma vida, isso é uma redundância. Se ele vive, isso pode ser a vida, né? Não dá para viver a morte. Então, quem vive, vive. O Papa ainda vive, o tio João, lá com 110 anos, ainda vive. Vive. Então, verbo intransitivo. Entrou também é verbo intransitivo. O homem entrou, a criança entrou, a professora entrou, entrou na sala, entrou em um concurso. Então, quem entra, entra. E aqui ainda apareceu o para ajudar. Quem entra, entra para a academia. Entrou para a política. E aqui nós perguntamos para o verbo o que. E temos como resposta a tradução de seus livros. Subsidia o que. O que. Perguntamos o que e achamos o objeto direto. Então, aqui conseguimos fazer a transposição, porque eu preciso exatamente do objeto direto, né? Verbo de ligação não possui objeto direto, e sim predicativo do sujeito. Verbo intransitivo não possui objeto. Verbo transitivo indireto possui objeto indireto. Então, precisamos do verbo transitivo direto para que o objeto direto vire sujeito. Questãozinha também boa aí. Então, 2A. 3. TRT 14ª região, 2016. Essa questão aqui é o bicho.